Estamos de volta com o Ver Mais e olha, a conversa de agora interessa para você que tem filhos pequenos, é bom ficar atento, viu? Você já ouviu falar da síndrome mão-pé-boca? É uma doença contagiosa frequente em crianças com menos de 5 anos, mas também pode acontecer em adultos. Como ela pode ser transmitida, os sintomas, o tratamento, a gente vai saber agora. Quem está comigo aqui hoje é a doutora Karina Oise Neves, pediatra. Boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Vou te falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. O que é a síndrome mão-pé-boca? A síndrome ou doença mão-pé-boca é muito comum, é um tipo de virose, né? Virose não é só náusea, vômito, diarreia e febre, né? Então, ela é muito comum, as crianças, geralmente dá em crianças menorzinhas, em bebês, né? Que estão em creche, né? Em escolinhas. E geralmente dá febre, mal-estar, sintomas de gripe como coriza, tosse. Depois de 2, 3 dias de febre, a criança começa com bolinhas na boca, dentro da boca e fora, na palma das mãos e a planta dos pés. Isso é patognomônico da doença, as bolinhas na palma das mãos e na planta dos pés. Pois é, e os sintomas então são essas bolinhas e a febre. Febrão ou febre? Depende do bebê. Geralmente é uma febre de 38,5, 39, mas depende do organismo. O que pode ocasionar isso, doutora? É contagioso, né? Então, assim, a criança pega de outra criança na escolinha, né? Pode ser em contato direto, né? Secreção de vias aéreas superiores, pode ser pela saliva ou pode ser também indiretamente, por objetos contaminados. Então, uma criança coloca chupeta na boca da outra criança, pega nas mãozinhas que estão com salivas, ou acabam colocando os brinquedinhos da escola na boca, daí a outra vai pegar e coloca na boca também. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Beijinhos na boca também, tá? Então, assim, o pai ou a mãe ou o parente tá portando a doença, mas não está com a doença, né? E acaba dando beijinho perto da boca da criança, acaba passando. Tem pai e mãe que dá beijo na boca do bebê, né? Isso não é o ideal. Porque a gente tem uma imunidade, né? É bem diferenciada do bebê, né? E da criança. E aí, de repente, pode até passar. Sim. Quanto tempo que fica essas bolinhas e esse quadro todo, doutora? Como qualquer virose, ela assim demora de 5 até 12 dias para ter uma resolução completa. Mas ela é bem complicada porque irrita muito a criança, né? Irrita bastante. Inclusive, o maior risco dessa doença mão-pé-boca é a desidratação. Então, como ela tem feridinhas dentro da boca, a criança, às vezes ela não quer tomar os líquidos, não quer comer, né? É como se fosse uma afta, né? Isso mesmo. Daí a criança fica irritada, né? Mas assim, a doença mão-pé-boca, ela não tem quase nenhum risco. Ela pode raramente complicar, né? Mas o risco é de desidratação. Então, o que eu sempre oriento, né? A gente pode dar os sintomáticos para a criança, sintomáticos para febre, para dor, e hidratar muito a criança, dar bastante líquido. Se for dar uma sopa, né, deixa a sopa mais líquida, porque é difícil para a criança comer. A criança acaba ficando, não entende, né? Não é como a gente. Sim. E aí, como dá bolinhas, febre, um quadro que é parecido com outras viroses, é possível de confundir com alguma outra coisa, não? Ou é muito claro? Dificilmente um pediatra confunde, sabe? Na hora que a criança já chega para consultar com aqueles sintomas, a gente já consegue ver, né? Se tem as bolinhas e tal, né? Às vezes no começo, só um dia de febre ainda não apareceu as bolinhas, a gente tem que ficar observando para daí aparecer as bolinhas. E aí tem o tratamento, né? Procurou o médico? Não tem um tratamento específico, né? É como todas as viroses, a gente dá os sintomáticos para a criança. Se tem febre, a gente dá antitérmico, né? Se tiver dor, a gente dá um analgésico, né? E hidratar muito a criança. E repouso, né? Não adianta levar para a escola. Não tem vacina para isso? Não tem vacina para isso. E aí não pode ir para a escola, porque senão vai passar para as outras crianças. Isso. E ela é causada por um vírus, né? Então, ela não tem vacina. O principal vírus que causa a mão-pé-boca é o Coxsackie, mas pode ser vários outros vírus, que a gente chama de enterovírus. Doutora, nessa época que começa a mudar a estação, né? Tem muitas mães que estão começando a levar os filhos na creche agora, por exemplo. Esse é um momento que pode acontecer, podem aparecer várias coisas, porque tem mãe que tem até medo de levar a criança para a creche, porque diz, meu bebê vai ficar doente, porque nunca teve contato com outras crianças. Como é que é? Esse momento realmente é comum isso acontecer ou não? É comum acontecer, na realidade é o que eu falo para as mães dos meus pacientes, né? Colocou na escola, fica doentinho. Não tem uma criança que não fique doentinha na escola. Então ela vai ter essa fase de adaptação, até criar uma imunidade. Às vezes demora 1 ano para a criança ter uma imunidade na escolinha, mas é assim mesmo, todas as crianças são assim. Faz parte até, Faz parte. Como dizia antigamente, para ganhar anticorpo, né?
Tem que ter contato. Tem que ter contato com outras crianças. E tem alguma outra dica para que a gente possa, para as mães e pais, né, para ajudar a fortalecer a imunidade das crianças, principalmente agora que está chegando o inverno, doutora? Uma higiene nasal, né, com soro fisiológico nasal, spray, né, lavar sempre o narizinho da criança 2 vezes ao dia, lavar as mãozinhas também, né. Se a criança está doente, não levar para a escola, né, porque a gente tem que pensar no nosso filho, para ele não piorar, e também no filho dos outros. Né? E tirando o mão, pé, boca, tem que também estar com as vacinações em dia. A gente não pode só pensar no mão, pé, boca que não tem vacina, mas tem todas as outras coisas que tem vacinas. Que tem como prevenir, né? Como catapora, que agora está tendo bastante casos de catapora. Ah, é? E a catapora é em que época que vacina? Que é a varicela, na realidade, mas é mais conhecida como catapora. Vacina já de bebezinho? Sim, a partir de 1 ano já pode ser dado no particular, no privado, e a partir de 1 ano e 3 é no Na rede posto. pública. Então, tá vendo? Às vezes a mãe acaba até, né, tem tantas coisas para pensar, acaba se descuidando com a questão das vacinas. E precisa, de fato, ficar bem atenta, porque as vacinas podem evitar muitas doenças importantes, né, doutora? Com certeza. Tá certo. A gente conversou aqui com a doutora Karina, falamos a respeito da síndrome mão, pé, boca, que eu fiquei conhecendo hoje, né? Mas que com certeza é um alerta aí para as mães, né? Para quem tem criança pequena, para ficar de olho realmente, tomar os cuidados para prevenir, né? Evitar de dar beijinho na boca e outras coisas mais que podem aí realmente expor a criança, né? A ter uma síndrome como essa, que não é grave, mas pode se tornar grave, né? E isso que a gente não quer. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.